profissional de extrema, uma profissional de extremo brilhantismo. Fernando está na genética ocular aí desde a nossa saída do Fellow, né, Fernando? Apostando, né, nas distrofias e colhendo os frutos agora com o tempo, né? Que agora, mais recentemente, finalmente, a gente tem não só a possibilidade de fazer diagnóstico, mas também de começar a entrar numa era de tratamento e melhora de acuidade visual, se Deus quiser. Então, a genética vai ser super importante em todas as áreas, não só das distrofias retinianas, mas também nas áreas da retina, dentro de degeneração macular, Mactel e tantas outras cujos tratamentos têm saído. E a doutora Fernanda Porto, então, é médica, tanto tem sua clínica, que é um RET, Centro de Diagnósticos, e a Centro de Pesquisa, e trabalha na Santa Casa de Belo Horizonte e no Centro Oftalmológico de Minas Gerais. Além de ser uma pessoa de nome nacional e internacional. Fernandinha, muito obrigada mais uma vez. A tela é sua. Obrigada. Deixa eu compartilhar isso. Para mim é uma honra estar aqui falando para vocês um tema que eu gosto muito e isso. Apareceu aí? Pareceu, sim. É, é legal ver como o Rooster cresceu, né? E vai se manter vivo agora com essa conexão aí com a universidade. Eu estou sempre à disposição para o que precisarem. E o tema que me cabem hoje é os avanços terapêuticos nas doenças hereditárias da retina. Eu pensei em focar em terapia gênica porque essa área está em constante inovação e cada hora que a gente entra no PubMed, no Clinical Trials, tem novidade. É uma nova empresa de biotecnologia que abre, é resultado de um estudo. Então, eu pensei em focar em terapia gênica, que é a terapia que objetiva alterar o produto gênico da célula. é, e fazendo produzir novas proteínas e alterando a função daquela célula. A terapia gênica ela vem sendo desenvolvida desde a década de 70 e desde então muito estudo foi feito para aumentar o conhecimento básico das doenças que ela trata, os vários métodos de entrega e amenização de risco, aumentar a segurança do vetor, melhorar a eficácia de transferência genética, até que em 2017 foi aprovado o Luxturna, que foi o primeiro tratamento de uma doença hereditária da retina por terapia gênica. Na verdade, foi o primeiro tratamento de doença genética por uma terapia gênica. Depois disso, as terapias já eram e continuaram sendo investigadas para muitas outras doenças sistêmicas e também para o olho, outros genes começaram a ser investigados também. Existem vários fatores críticos para o sucesso e a retina nesse período foi muito estudado porque ela é uma câmara fechada, pequena, com acesso cirúrgico direto, que pode ser subretiniano, intravítrea e supracoroidal. Tem um imunoprivilégio relativo por causa da barreira hematorretiniana. Precisava de tratar pequena quantidade de tecido que aumenta a segurança. A retina é um órgão muito menor do que os outros sistêmicos que a gente tem envolvido nas doenças genéticas. Além disso, são células pós-mitóticas que permitem uma expressão sustentada após uma única administração. O olho contralateral pode ser usado como um controle natural. Além disso, a gente domina marcadores estruturais e funcionais robustos que servem como endpoints dos estudos. E as doenças hereditárias da retina, em grande maioria, são doenças monogênicas e a gente tem modelos animais que facilitam o estudo dessas doenças genéticas. A técnica cirúrgica também é bem conhecida de cirurgia subretiniana e é fácil o acesso pós-operatório para acompanhamento do paciente. Então, existem fatores críticos de sucesso clínico da terapia gênica e o mais importante que vem em primeiro lugar é o genótipo correto e bem definido. E quando a gente começa a estudar uma população nova, como aconteceu aqui no Brasil, eu comecei a investigar os pacientes que
a gente já tinha acumulado em 2012, então a gente acaba identificando numa população nova inúmeras variantes de significado incerto que ainda não são classificadas, não foram estudadas, e foi um desafio muito grande interpretar essas variantes. Então, é, desde 2012, a gente vem colecionando uma doença rara. A gente tinha 37 pacientes de 27 famílias com RPS 65, 18 pacientes com uma variante de significado incerto, chamada uma troca de glicina por glutamina na posição 187. Então, além de reclassificar a variante para a gente viabilizar o tratamento um dia desses pacientes, era importante definir fase das variantes e resolver os achados incidentais. Tinha um paciente aqui mesmo que tinha duas. Vou tentar fechar isso aqui, senão vai ficar tampando um slide meu. Deixa eu ver se eu consigo. Tinha duas variantes no ABCA4 e a gente precisou de resolver esses achados incidentais. Então, a Rosane Rezende, na mesma época, tinha alguns pacientes, 5 pacientes, que tinham uma outra variante de significado incerto, e em colaboração com a Juliana Salum, a gente conseguiu validar essas variantes, hoje classificadas como patogênicas, tá? É, e dessa série, 8 pacientes receberam Luxturna, porque o Luxturna é uma indicação muito específica para um gene que é raro, apenas para amaurose congênita de Leber causada pelo RPS 65, e mesmo assim os pacientes precisam de ter variantes patogênicas e provavelmente patogênicas, bialélicas e fotorreceptores viáveis. Sim, a integridade estrutural da retina antes do tratamento é um preditor importante de resultado, e o OCT é importante nessa avaliação. Então, esse paciente, por exemplo, com nistagmo congênito e fundo de olho normal, ele tinha no primeiro ano de vida o eletroretinograma extinto e recebeu o diagnóstico de amaurose congênita de Leber pelo eletroretinograma. Aqui, as imagens aos 6 anos de vida mostram como, apesar de uma visão tão baixa, inferior a 2400, com nistagmo congênito, ele tinha fotorreceptores viáveis para o tratamento do Luxturna. É importante entrar aqui com o conceito de janela terapêutica, que é o período que o medicamento oferece um resultado desejado. Por isso, o diagnóstico precoce é importante. E nos casos das doenças hereditárias da retina, é importante sempre considerar o eletroretinograma, que é o exame padrão ouro para oferecer diagnóstico quando o fundo de olho é normal. Entre as rotas de administração, o padrão ouro para tratamento de fotorreceptor e célula do epitélio pigmentado da retina é o subretiniano. Mas é uma técnica que exige descolamento da retina, um risco cirúrgico elevado, e a área que vai ser tratada da retina acaba sendo limitada. O tratamento cirúrgico exige treinamento altamente especializado, com uma curva de aprendizado que é real, e por isso o sistema público nacional e também a indústria exige centros especializados, certificados para oferecer dados de alta qualidade. A primeira terapia gênica realizada em Minas Gerais foi publicada nesse artigo, e a técnica compreende a realização de uma vitrectomia via pars plana, e depois uma injeção subretiniana, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Uma injeção subretiniana de 300 microlitros eh, contendo 150 bilhões de vírus, cada uma dessas cópias carregando a cópia perfeita do RPS 65. O vírus tem como célula-alvo a célula do epitélio pigmentado da retina. E uma vez que a retina recebe essa cópia, ela começa a produzir a proteína. E o ciclo da vitamina A, assim, é ativado e a visão do paciente melhora. No caso dessa paciente, ela teve uma melhora surpreendente da visão noturna, medida pelo LLVA, que é o Cuidado Visual de Baixa Luminância, um exame fácil de ser feito na clínica, na prática diária. Ela relata que melhora muito a performance no escuro, ela tem hoje uma completa independência, ela fala que é outra pessoa. Ela existia uma pessoa cega antes do tratamento e hoje é uma pessoa independente, capaz de caminhar em qualquer tipo de ambiente e sair do escuro para o claro. É impressionante o relato dessa paciente. A acuidade visual altera muito pouco, ou não melhora, e o campo visual, essa melhora é também por causa do campo visual. E esse estudo foi pioneiro porque ele desenvolveu um roteiro
que é chamado de teste de mobilidade, que é realizado em diferentes graus de luminância, descritos nesse quadradinho degradê aí à esquerda, onde o paciente vai caminhando, tem um trajeto específico para o paciente caminhar e saltar obstáculos. Eu devia ter colocado aqui a imagem, porque eu acho que tem residente que nunca viu isso, né? Tinha tirado, depois que eu raciocinei que o público aqui era mais jovem. Mas então a pessoa caminha nesse obstáculo em diferentes graus de luminosidade. Então, os pacientes com RPS 65 têm uma dificuldade muito grande de caminhar no escuro. Então, nesse gráfico aqui, mostra a maioria deles estava em torno de 3 lux, a capacidade, só alcançava a luminosidade de 3 lux. Então, vocês conseguem imaginar aí pelo esse quadrado degradê o que significaria essa luminosidade de 3 lux. E os pacientes tratados rapidamente alcançavam 1 lux, e essa melhora de para 1 lux foi alcançada por 65% dos pacientes no braço de tratamento, e o rostinho de vocês está me tampando aqui, acho que é 85 mais ou menos, depois no olho, quando foi tratado o olho contralateral. E essa melhora aqui nesses gráficos mostra que era duradoura, durava 5 anos, e depois teve um outro estudo mostrando a duração de 7 anos e meio. Então, publicados, essa é a duração conhecida do efeito do Luxturna, e os eventos adversos são os mesmos encontrados numa cirurgia vitreoretiniana habitual. Entretanto, após a comercialização, foram identificadas atrofia retiniana, que foram publicados, classificados como touchdown, que é essa primeira no local da injeção, no molar, perifoveal, que é a de progressão mais rápida, e mista. Se isso significa é, evolução natural da doença, que evoluiu com atrofia, potencial toxicidade do vetor ou imunogenicidade do vetor, alguma relação com a técnica de injeção mesmo que varre ali as células, ou presença de miopia, atividade metabólica de resgate funcional após a terapia gênica. De forma que os pacientes que foram tratados no Brasil são incluídos nesse estudo que chama Percive, e o dos Estados Unidos é incluído em um outro estudo de acompanhamento dos pacientes para avaliar a eficácia em vida real, um estudo de história natural. E nesse estudo foram incluídos 103 pacientes, incluindo o primeiro tratado aqui no Brasil. E a atrofia, de novo, agora eu vou conseguir, agora sim, ó. Isso, saiu. Então, a atrofia coriretiniana aparece em 2,6% dos pacientes, nessa série publicada com os pacientes aqui no Brasil. O FST, ele basal era de 4,56 decibéis, e rapidamente os pacientes alcançam 18. Aqui em preto é a resposta global, então o FST tende a melhorar até o 6º mês, então de 4 pula para 18 decibéis, a melhora funcional, e essa melhora se mantém. Depois desse gráfico escuro, desse quadradinho escuro, a gente vê estratificado por faixa etária, e vocês veem como que o grupo menor do que 18 anos de idade é o que tem melhor melhora. Por quê? Por causa da preservação da retina, da preservação estrutural dos fotorreceptores. A principal limitação do tratamento é o custo altíssimo por dose e a sustentabilidade do sistema público. A medicação é de uso único na vida para uma doença que é ultra rara, mas traz incertezas quanto à segurança e à eficácia a longo prazo. É incontestável que o Luxturna foi um marco revolucionário. Pela primeira vez, uma doença considerada intratável mostrou reversão funcional. E a comprovação do princípio da terapia gênica abriu portas para o desenvolvimento de terapias similares para outras doenças e outros genes. RPS 65, RPGR, acho que eu passei um a mais aqui, não. RPS 65, o RPGR, guanulato ciclase, retinosquise ligada ao X, para os genes maiores, usando 2 vetores, como Stargardt, síndrome de Usher tipo 1,
Usando mini-gen também é uma outra estratégia para genes maiores. E a partir daí, outras técnicas e estratégias de terapias gênicas foram desenvolvidas também. No caso da degeneração macular relacionada à idade, foi sintetizado o anti-VEGF a partir de um gene e desenvolvido uma terapia gênica para tratamento a longo prazo dos pacientes com degeneração macular relacionada à idade. E isso alcançou realmente a melhora e a não necessidade mais de reaplicações da medicação para controle dos pacientes. A técnica de CRISPR também teve um princípio comprovado em pacientes com doenças hereditárias da retina, especificamente a maurose congênita de Leber pelo gene CEP290, e o estudo acabou parando aí nessa fase 1, 2, mas teve o princípio do CRISPR comprovado. Está sendo estudado também a edição de RNA e me motiva muito os resultados que a gente tem com as terapias de RNA, usando oligonucleotídeos antissense. Também é uma medicina personalizada, usa uma molécula muito pequenininha, que não precisa de vetor, de forma que ela pode ser injetada no vítreo e assim vai tratar a retina como um todo. Tem vários estudos usando oligonucleotídeos, além da possibilidade de desenvolver também essa técnica para doenças mais raras, onde a terapia gênica fica sendo mais difícil ainda de ser usada. A indicação é bem específica, então a gente está recrutando agora pacientes mesmo para tratamento das retinose pigmentar e síndrome de Usher relacionada ao USH2A, mas as variantes que estão no exon 13. Então, além daquelas, quando a gente vê um teste genético, além de olhar se é patogênico ou patogênico e qual que é o gene, a gente acaba tendo que avaliar cada detalhe do resultado. E incluindo também pacientes, a gente também está incluindo pacientes com amaurose congênita de Leber e retinose pigmentar, causada por uma variante intrônica, que é a mais comum no gene CEP290. Essa é uma criança de 4 anos que participou do estudo de fase 2, 3 e recebeu o cepofarceno no seu pior olho. É, dessa terapia de RNA que a gente agora está com recrutamento aberto. Então, ela foi a caçula desse estudo, porque o estudo incluiu pacientes a partir de 4 anos. Logo que completou 4 anos, esse menininho entrou no estudo. E aqui está o acompanhamento. Claro que eu não vou mostrar os dados do estudo, porque não estão publicados, e é, esse é a evolução da visão dessa criança desde o nascimento. Então, aos 4 anos, ela tinha chegado no olho direito com a visão de 20.400 e no olho esquerdo 22.700. A amaurose congênita de Leber causada pelo gene CEP290 é uma forma muito grave de amaurose congênita de Leber. Os pacientes evoluem com perda de visão mesmo nos primeiros anos de vida e acabam perdendo a capacidade mesmo de discernir luz nos primeiros anos de vida. Então, esse paciente com 4 anos tinha essa visão de 20.400, entrou no estudo, o olho pior que foi tratado, 22.700, e com 6 anos de idade, ele alcançou aí a capacidade de estar aprendendo as letras como as outras crianças dessa idade. É, Geralmente essas crianças são alfabetizadas em braille e hoje ele tem uma visão de 20, 125 nesse olho e como o estudo de extensão pós-trial, ele recebe a medicação e no mês passado a gente começou a tratar o olho contralateral que era o olho melhor. Então, vamos ver o que que ele vai conseguir alcançar com esse tratamento. Então, existem várias habilidades. Esse menino hoje consegue correr melhor, enxergar melhor as coisas no escuro, correr atrás de uma bola, e existem conexões cerebrais que são desenvolvidas e precisa de tempo específico para poder serem desenvolvidos, como a correção da miopia nesse olho que a gente tratou. E onde que a gente está hoje? A gente tem várias terapias gene específicas sendo desenvolvidas, mas a gente sabe que não é viável desenvolver uma droga para cada gene. Por isso, está sendo desenvolvidas terapias gene agnósticas ou gene independentes, gene inespecíficas, e são abordagens que têm como terapia-alvo vias patogênicas comuns capazes de fazer resgate funcional independente do gene subjacente.
Então, a gente tem o da Ocugen, o Oco 400, sendo desenvolvido usando o NR2E3, que tem um papel crucial em regular a rede de transcrição que modula a homeostase da célula da retina, interferindo na sobrevivência celular, no metabolismo, na inflamação e na fototransdução. Então, essa terapia gênica tem como alvo tratar uma série de genes, que eu não vou citar aqui agora, e também está sendo desenvolvida outra estratégia de manipulação do fotorreceptor, que é desenvolvido pela Sparing Vision. Antes de entrar nesse tipo de tratamento, eu queria voltar no que acontece na retinose pigmentar, que isso pode ser interessante para os alunos que estão assistindo. Na retinose pigmentar, nos estágios mais iniciais, onde o paciente tem poucos sintomas, às vezes dificuldade só de visão no escuro, dificuldade de transição de ambientes escuros para mais claros, a gente começa a observar a perda celular dos bastonetes e o campo ainda pode ser relativamente preservado. Depois o paciente evolui com a perda real de bastonetes e a piora do campo, mas nessa fase ele tem boa percepção de cores, boa cuidado visual, um paciente relativamente independente enquanto o campo ainda permite, e os cones preservados. E à medida que isso evolui, que vai perdendo os bastonetes, acaba perdendo também os cones, que não têm mutações iniciais, que definam o seu desfecho. E o paciente acaba perdendo a acuidade visual, visão de cores e evolui para perda de percepção de luz e cegueira completa. Então, quando eu cheguei na França, em 98 eu fui para a França, a gente estava numa fase muito, muito empolgante, porque estava cada dia descobrindo mais um gene e sempre, para curiosidade, os genes que estavam sendo descobertos todos em retinose pigmentar, eles eram expressos nos bastonetes e o RPE65 na célula do epitélio pigmentado da retina. Então, um conceito desenvolvido lá no centro onde eu estava, no Instituto de la Vision, foi de que existia uma interação entre os bastonetes e os cones que era responsável pelo trofismo dos cones. E a morte dos cones acontecia não geneticamente, isso não era geneticamente determinado, mas era fruto de algum estímulo vindo do bastonete que estava falecendo também. Então, esse trabalho que eu publiquei com o pessoal lá explica exatamente essa interação dos fotorreceptores, e no mesmo centro, esse, essa molécula que viria do bastonete para o trofismo dos cones acabou sendo identificado, clonado, e o gene que o codifica também foi identificado no mesmo serviço. Então, esse fator é codificado pelo gene NXNLR1, NXNL1, e ele é um gene bifuncional que secreta, que produz essas duas proteínas. Uma enzima, que é o fator derivado do cone para o trofismo derivado do bastonete para o trofismo dos cones longo, e um outro fator que é o fator dos bastonetes responsável pelo trofismo dos cones, que está escrito aí embaixo. Então, essa proteína e esse gene foram usados para desenvolvimento de terapia gênica que está sendo hoje desenvolvida pela Sparing Vision. São três medicamentos que estão em desenvolvimento: o SPVN06, o 20 e o 30. Ele visa tratar os pacientes que ainda têm preservação dos cones. A gente sabe que antes dos cones desaparecerem da retina, tem cones que ficam dormentes e são passíveis de resgate funcional. Então, aí embaixo, onde vocês veem aqui o nome Espero Vision, agora o cursor não está aparecendo para mim. À esquerda, vocês veem a quantidade de terapias gênicas sendo desenvolvidas, a fase em que elas tratam, que é a fase inicial, que tem fotorreceptor preservado. E à direita, à medida que a doença progride, embaixo vocês veem os nomes das terapias optogenéticas que estão em desenvolvimento, tá?
Então, o SPVN-06 é uma terapia gene-agnóstica que visa tratar, fazer o resgate funcional aí dos cones. Ele já teve comprovação de efeito em camundongos em laboratório e está agora em fase 1/2 de pesquisa. Ela é injetada via subretiniana e ela aumenta a entrada de glicose dos cones e aumenta, protege os cones dos radicais livres. É, o SPVN-20, ele tem um outro mecanismo de ação que ele ativa o GIRK, alterando o canal de potássio e ativando quimicamente a célula do cone. E o SPVN-30, ele usa as três proteínas, o RDCVF, que vai atuar na manutenção aí dos segmentos externos, o fator longo, que vai proteger do fator oxidativo, e o GIRK, que vai trazer a função compensatória para o cone que está dormente. Então, a gente espera no futuro ter mais essas opções aí de terapia gene agnóstica, e quanto mais perto do fotorreceptor é o tratamento, melhor a resolução. A gente tem a optogenética também em desenvolvimento, mas ela visa tratar a célula bipolar e célula ganglionar, e isso diminui resolução de resultado. Então, a gente espera que com o Sparing Vision a acuidade visual seja superior ao que a gente vai alcançar com optogenética e ao que a gente vai alcançar com o chip de retina. Na optogenética também existem vários fatores que vão definir a eficácia, e o resultado funcional. Então, o tipo de célula-alvo, como eu acabei de falar, as propriedades da opsina, são várias estratégias, como vocês viram naquele slide anterior, que estão em desenvolvimento. Algumas vão tratar a célula bipolar, outras, célula ganglionar. Umas, a opsina é mais sensível, não precisa de óculos para poder captar e aumentar a expressão do resultado, outros já precisam desse óculos. Então, outra coisa que também é importante é a velocidade de resposta dessa opsina, se a pessoa consegue enxergar rapidamente, de forma que ela poderia, usar essa visão caminhando. Então, tem uma série de alterações que são importantes na definição do resultado aí do tratamento com optogenética. A gente tem três terapias que estão mais adiantadas aí nos testes clínicos, mas ainda tem muito para a gente desenvolver para melhorar a qualidade de visão nos pacientes com optogenética. Não deixa de ser entusiasmante os resultados que a gente já vê, e a terapia da nanoscópio está sendo avaliada, apesar de ter terminado o estudo de fase 2b3, ela, ela já está sendo avaliada pelo FDA para comercialização. A gente recentemente teve uma publicação, eu não ia falar de retina artificial, mas de chip de retina, mas como eu acabei falando aí de retina artificial, de optogenética, um outro tipo de retina artificial é o chip de retina, que teve recentemente a publicação do resultado do Prima, que ganhou audiência mundial, apareceu na televisão, fantástico e tudo. É, vou mostrar aqui um pouco para quem não viu, porque também foi desenvolvido no mesmo laboratório onde eu estudei, e que desenvolveu o Sparing Vision e esse conceito aí de dependência do cone, a parte do bastonete. Então, são vários implantes também que foram desenvolvidos usando abordagem epirretiniana, subretiniana, supracoroidal, cada um com uma resposta diferente. E especificamente o Prima, ele é um implante bem pequenininho, 2x2. No caso desse estudo, os pacientes tinham atrofia geográfica. Ele foi implantado subretiniano, então no OCT vem o contato dele com as células da retina. E como ele funciona? Ele tem um óculos que vai captar a imagem, que vai ser convertida no microprocessador de bolso em impulso infravermelho, que vai ser enviado sem fio para o chip que está debaixo da retina.
Ele tem algumas inovações únicas, nunca vistas antes em outros chips, que é, primeiro, o fato de não ter fio permite fácil troca desse chip por outros que tenham resolução maior. Então, à medida que a própria tecnologia do chip avança, é possível fazer upload upgrade desse chip que está na retina do paciente. Outra coisa inovadora foi que ele tratou pacientes com atrofia geográfica. Então, vocês veem que somente foi manipulada ali a região da mácula, onde já tinha atrofia. Então, esses pacientes não tiveram perda da visão periférica e isso permitiu eles continuarem caminhando bem e usando a visão periférica que eles sempre têm. Então, como resultado, 81% dos pacientes melhorou mais de 10 letras, 78% melhorou mais de 15 letras, e nesse gráfico vocês veem a performance visual com e sem o aparelho usado. E 84% dos pacientes já estavam usando até em casa para ler, porque acreditavam que a visão era melhor do que o que eles tinham antes com os recursos de baixa visão, ampliando a imagem e usando a visão lateral. Então, com o implante, esses pacientes chegaram à visão de 2400 e com recursos de ampliação e treinamento, eles chegaram à visão de 2042, sendo que o paciente que teve melhor melhora melhorou 59 letras. Os eventos adversos são os mesmos de uma cirurgia subretiniana e vitreoretiniana, e comparado com o Argos, que é o implante anterior que chegou a ser comercializado nos Estados Unidos e na Europa, e a gente tem um número maior de pacientes implantados, o Argos ele tinha apenas 60 pixels, era um implante epirretiniano, usava também um óculos e um processador de imagem, e os pacientes conseguiram localizar objetos grandes, detectar movimento e navegar em ambientes familiares, mas cabe ressaltar que no Argos a estratégia, o desenho do estudo e a estratégia do tratamento era tratar pacientes que tinham ausência de percepção de luz e uma degeneração de retina muito avançada. Então, eram pacientes que não tinham a visão periférica para contribuir para caminhar, por exemplo. A gente tem um cenário crescendo aí de inovação e a gente espera no futuro ter a felicidade de poder ter resultados fantásticos como esse que foi divulgado aí na mídia. When I looked, because I haven't seen letters for so long, and then I looked at the word, and it was overwhelming. It's really made a tangible difference to your life. A big difference entirely, because I read the Post, read books, do crosswords, Sudoku. Did you ever imagine that you'd be able to read a book again? Never. Never on your Nelly. Very impressive. Very good. Então é isso. Obrigada. Excelente, Fernandinha. Muita informação, né? Muita coisa andando aí nova. E assim, a gente tem que, usando o jargão popular, pedalar para poder acompanhar. É muito difícil, mesmo a gente que está na área e que acompanha, toda É, hora tem coisa nova. com certeza. Com certeza. Sim, e é um mundo muito novo, né? E eu falo que por mais difícil que às vezes seja você ter contato e, né, na residência, entender e tentar entender tudo isso, porque é um volume de informação muito grande, mas tentar entender tudo isso e acompanhar, mesmo que você ache que você não consegue agora, é muito importante porque todo o tratamento ele vai mudar, né? O tratamento vai ser focado nisso e cada dia mais as pessoas vão procurar por mais informações. Então, o mínimo que você pode fazer é saber orientar bem o seu paciente, né? Mesmo que você não consiga, oferecer tratamento, mas é pelo menos orientar e encaminhar para quem sabe fazer É. isso. Sobretudo orientar que a maioria deles estão em pesquisa, a gente não consegue tratar os pacientes e oferecer isso. Vários chegam assim, mas eu quero pagar, eu quero fazer isso. É pesquisa, então tem critério de inclusão, exclusão. Claro que a gente consegue encaixar um paciente ou outro, a gente tem participado dessas pesquisas e trazendo a oportunidade para os pacientes fazerem parte desse processo de descoberta, né? Porque isso também envolve muito o paciente. Mas tem muita coisa para poder vir ainda
enquanto pesquisa, a gente pôde ver nos anti-VEGFs, os primeiros ofereciam resultados que estabilizavam a visão. Hoje a gente tem drogas que conseguem melhorar a visão dos pacientes e já a terapia gênica que vai diminuir o número de injeções. Então, assim, tudo é um processo e a gente tem muita coisa melhor ainda por vir. Legal. Assim, só uma pergunta, na verdade, duas. Eu vou te passar, Érica. Na terapia, a terapia do implante do Prima, quando você fala em atualização do chip, é trocar o chip por um novo chip de novo, né? Ou você É consegue fazer uma porque atualização virtual do chip? é trocar, porque ele tem, acho que 340, 378 pixels. A retina normal tem 576 megapixels em todo o campo. Então, para a gente melhorar a qualidade de visão, ainda precisa melhorar mais ainda esse número de pixels. Ele é Porque um, já é esse diferente do pixel, por Argo. exemplo. Hã? Que já é aquilo que você falou, né? Já é muito diferente, só para deixar claro, que já é muito diferente do Argos, né? Com essa Sim. capacidade de ganhar letras, porque uma coisa é você ganhar, sair do nada para vultos, né? Outra coisa é você conseguir ter uma visão habilitável, né? É como essa criança que você colocasse um paciente sair de 5, 2.700, que para a gente, no dia a dia é uma outra medida de acuidade visual. Não é o que você faz normalmente na sua tabela de Snellen, tem outras Tem tabelas maneiras, específicas tá? para baixa, para visão ultra baixa, né? Isso aí para 20, 125 realmente é um game changer na vida da mãe, quer dizer, da família e da criança, né? Que é trazer uma criança para uma vida. Quer dizer, eles acabam se adaptando, quem não tem visão desde a infância, mas é muito diferente você poder fazer todas as coisas e ler, enfim. Isso é uma pessoa produtiva, né? Produtiva. Com certeza. A gente vê nos pacientes adultos bem reabilitados, os que conseguem ler letras maiores, por exemplo, doença de Stargardt, um paciente jovem que domina todos os recursos. É, Tem os que são completamente independentes, trabalham, usam recursos de ampliação e a hora que eles cansam de ver a ampliação, porque começa a sentir até dor de cabeça, eles pulam para o áudio e o áudio, uma hora eles falam assim, nossa, não estou aguentando mais escutar essa voz. Eles ainda vão para o braille, então a gente tem paciente que navega entre os três porque é cansativo às vezes para o paciente. A gente sabe que a gente consegue conferir independência, mas mesmo os pacientes independentes e bem resolvidos, eles confessam isso. Então, a gente também, às vezes, você também não está querendo ler, a gente vai para o áudio, vai escutar uma música ou vai escutar uma aula ao invés de ler porque está cansado. Então, assim, você ter alternativas é muito melhor do que se ficar limitado ao braille, por exemplo, numa escola. Né? Fora, assim, o que já se tem publicado em braille acaba que diminui muito o acesso para a formação de uma pessoa. Certeza. Vou passar a palavra para a Érica. Eriquinha. Bom, muito obrigada, viu? Eu não vou ligar o vídeo porque eu estou dentro do carro e a gente não está mais na idade de ficar aparecendo muito pertinho, né, gente? Mas, Fernanda, muito obrigada. Sua aula, como sempre, é brilhante. Eu acho que a gente está vendo que cada vez mais a genética está avançando, né? Não só nas distrofias, nas doenças hereditárias, mas em todas as patologias retinianas. E eu queria aproveitar da seu amplíssimo conhecimento, Fernanda, que você falasse para a gente, para os meninos e para mim também, uma explicação mais detalhada sobre optogenética, que a gente vê cada vez mais falando sobre optogenética, e onde você acha que essa optogenética vai chegar, que a gente sabe que a optogenética está avançando, principalmente na DMRI, né? Então eu tenho curiosidade de saber a sua percepção sobre isso. Muito obrigada de novo, viu, por contribuir com a gente. A optogenética, obrigada, Érica. A optogenética, ela usa o conceito de terapia gênica, usando o vetor, o adenovírus associado, e ele vai levar para a célula um gene que codifica uma proteína que é fotossensível. Essa proteína, várias proteínas foram usadas, ela pode ser expressa tanto na célula bipolar como na célula ganglionar. A resolução final da imagem, que é o que você me perguntou, vai depender daquela série de fatores ali que eu falei. A capacidade de transfecção, o número de células que vão ser tratadas,
a própria proteína que vai ser sintetizada, a velocidade que ela vai transmitir o impulso elétrico, porque é diferente uma visão estática que você coloca lá no trial, uma letrinha diminuindo de tamanho, e uma visão andando na rua, um ônibus passando, e você querendo ver o número do ônibus. Então, para melhora da qualidade de visão com optogenética, é preciso melhorar esses fatores, além do que a gente sabe, uma estrutura complexa como os fotorreceptores, com três tipos de cores e mais o bastonete, para oferecer contraste, visão de profundidade, cores, é, substituir todo esse arsenal aí de fotorreceptores, por uma célula bipolar. Então, acaba que a resolução esperada da optogenética já não é a mesma do que se a gente resgata a função dos cones ou dos bastonetes. Daí a importância das terapias que estão sendo desenvolvidas aí com a Sparing Vision e a terapia gênica. Mas também pode ser aprimorado e melhorar no futuro, né? Então, é um processo de pesquisa e de aquisições de tecnologias. Obrigada, querida. O mundo, que eu tenho brincado que o mundo está mudando e mudando muito rápido, né? Então, assim, o pipeline de pesquisa em terapia gênica, ele é muito grande, né? E mesmo dentro da degeneração macular relacionada à idade, que é a forma seca, principalmente, né, que é aquilo que mais tem dado a expectativa para a gente, né? Porque é uma angústia para a gente hoje, na retina especificamente, se chegar para um paciente com DMRI e falar que você não tem nada para fazer, né? Efetivamente agora. Então, a área de pesquisa ela é muito grande, né? Ela vai desde a optogenética, como a Érica colocou aí, até a você voltar para o cicloblástico, que é prevenir a perda, né? Que é tratar ali metabolismo de glicose, metabolismo mitocondrial e tudo mais, né? Então, acho que a gente vai ter muita coisa diferente aí, acho que a gente vai ter passos muito rápidos, eu espero que seja rápido para que a gente possa aplicar no dia a dia. Fred? Parabéns, viu, Fernanda? Excelente aula, Obrigada. muito boa aula. Assisti tudo aqui, cada vez eu aprendo um pouquinho mais aqui com sua aula, mas é interessante como que estamos evoluindo, né, no tratamento com terapia gênica. Inclusive, isso que você comentou aí na degeneração macular, a gente acha que está muito longe, mas nós temos estudos em fase 3 avaliando terapia gênica para degeneração macular, inclusive com centro aqui no Brasil participando, né? Então, assim, Sim. não está tão longe, não é um futuro que a gente que está tão longe, não. Talvez aí no médio prazo a gente já consiga tratar esses pacientes, né? Muito, muito bom. E eu acho que a vorolanib, né, a molécula que está sendo avaliada para Tem degeneração. várias, né? Tem várias E, moléculas estudadas para degeneração macular relacionada à idade. Tem um estudo que está no Brasil, mas tem várias sendo estudadas. também o avanço também na retina, né, visão artificial que você comentou. Eu dei uma lida nesse trabalho que foi publicado, desse microchip que foi implantado recentemente. Eles fizeram uma pesquisa antes do trabalho, qual que era assim, o principal desejo dos pacientes em relação ao tratamento seria o quê? Aí a maioria respondeu que seria ler, conseguir ler algo novamente. E foi justamente o que eles conseguiram com esse microchip. E aí a segunda maior vontade ali dos pacientes com atrofia geográfica grave, que estava limitando a visão, era reconhecer o rosto das pessoas. E aí eles comentaram que com esse microchip os pacientes não conseguiram reconhecer o rosto das pessoas, porque ele não tem uma definição suficiente para isso, mas eles já estão desenvolvendo um novo microchip com definição maior, que possivelmente vai permitir que os pacientes também consigam reconhecer o rosto das pessoas. É maravilhoso isso. E parabéns pela aula, Fernanda. Muito Obrigada, boa aula. Fred. Isso que você comentou é super importante, porque não adianta a gente desenvolver um tratamento que não resolve o problema do paciente. Então, realmente, os pacientes que têm maculopatia são as duas queixas mais comuns deles e o que eles mais sonham ter de volta é a capacidade de ler
e reconhecer o rosto das pessoas. E no paciente com retinose pigmentar e as doenças que afetam os bastonetes, eles querem melhorar o campo visual. Muitas vezes no consultório a gente fica tratando edema macular, preocupado com o edema macular dos pacientes, e se a gente for conversar, eles não estão muito insatisfeitos com a piora da visão ali do edema macular, mas o que eles queriam tratar mesmo era a visão periférica e a capacidade de caminhar no escuro que o Luxturna trouxe. Então, muitas vezes é difícil entender o resultado do Luxturna para quem não lida muito com os pacientes com doenças hereditárias da retina, mas é impressionante a independência que traz para os pacientes e como os pacientes ficam felizes, porque a gente consegue trazer para eles exatamente o que eles têm mais de mais impacto na vida. Obrigada, Fred. Tá bom. Hudson, Ô, Fernanda, parabéns aí, uma aula excelente mesmo, esclarecedora, né? Só mencionar, o Dr. Deveni, que foi meu professor lá em Toronto, ele fez o maior número do Argus 2 de implantes, estava dando resultado muito bom, ele tinha muitos casos interessantes, e a gente também nomeia o Arevalo também, que fez bastante, mas dentre outros fatores, o fator econômico impediu também os laboratórios, o patrocínio, não evoluiu também o Argos 2, né? Mais para frente. Então eles tiveram que parar. Não sei se você se lembra dessa época, parou quase que subitamente. Mas depois vieram as evoluções, como você bem mencionou aí, né? Agora, uma pergunta, porque poucos fazem, né, esses implantes. Sobre a janela terapêutica que você mencionou no início da sua aula, e o eletroretinograma. Como que a gente pode correlacionar para bem indicar um exame para que possa ter um paciente para fazer, além das outras avaliações clínicas, né, para ser candidato a fazer uma terapia gênica? Obrigada, Hudson. Pergunta muito interessante e importante. O diagnóstico precoce é importante mais que nunca para o paciente. Primeiro, porque realmente ele pode acabar recebendo tratamento dependendo do diagnóstico que ele for receber. Segundo, eu não sei se vocês sabem, a gente tem hoje no Brasil uma legislação, por exemplo, que define que a aposentadoria da pessoa com deficiência, ela pode ser reduzida se a gente comprova os anos de deficiência. Então, aquilo Ah, lá não na sabia, frente não vai sabia. exatamente. Então, lá na frente, o paciente, para poder, quando ele estiver piorando visão e tendo sintomas que atrapalham ele de adaptação, é a aposentadoria da pessoa com deficiência, não é por invalidez. Então, ele pode continuar trabalhando e recebendo essa aposentadoria. Então, ele diminui o prazo que ele tem para alcançar a meta para aposentadoria por causa da deficiência, mas você precisa de comprovar quantos anos ele tem de deficiência. Então, para deficiência grave, por exemplo, a mulher passa a aposentar com 20 anos de contribuição do INSS. Então, ele precisa do diagnóstico e da comprovação de quando aquilo começou. Então, é muito importante para o paciente o diagnóstico. E o diagnóstico funcional, não é só o diagnóstico. Então, não adianta só também eletroretinograma. Não existe um exame que vai te dar tudo o que o paciente precisa para ele entender a doença dele e poder acompanhar direitinho e acompanhar a evolução da ciência. Então, hoje, mais fácil de encontrar em todas as clínicas vai ser, em primeiro lugar, o OCT, que você consegue realmente levantar algumas suspeitas, mas a gente não consegue ir muito além. Depois a gente tem autofluor, que eu acho que também é importante e a maioria dos serviços tem, campo visual. E aí sim, o eletroretinograma são poucos centros que tem disponível, mas ele é o que vai te dar a função dos fotorreceptores quando o fundo de olho ainda é normal. E a gente tem o eletroretinograma de campo total, que vai te dar a função dos bastonetes e dos cones, não vai te dar a visão topográfica, e o eletroretinograma multifocal, que vai te dar a função topográfica dos fotorreceptores. Então, a maioria dos casos, você vai conseguir fazer diagnóstico precoce com eletroretinograma de campo total. Só que se o paciente tem, por exemplo, uma retinose pigmentar setorial, ela pode não aparecer no OCT, dependendo da fase, pode ainda não aparecer na autofluorescência. O ERG de campo total também pode estar
praticamente normal e deixar confusão, e aí o eletroretinograma multifocal, às vezes, é o que vai te ajudar a fazer o diagnóstico. Então, a gente. E sempre associar isso com o campo visual e a medida da acuidade visual para definição da funcionalidade daquele paciente, que vai depois ser importante aí em questão de INSS, aposentadoria e tudo mais. Obrigado. Respondeu bem, viu, Fernanda? Inclusive, a gente participa uma vez ao mês lá no Janus Rounds, e eles usam bastante o eletroretinograma, o oculograma, potencial visual alocado. E eu acho que é uma coisa que o residente, o fellow, tinha que insistir nesse estudo também para bem indicar, né? E fica uma coisa meio que secundária, né? Então é isso mesmo que você falou. Obrigado. Obrigada, Ilka. Então, Ei, Fê, parabéns pela aula. Obrigada, A Cláudia. único comentário é que bom ter a Fernanda no serviço, né? Que a gente, qualquer probleminha, a gente manda para ela e os pacientes ficam bem assistidos e a gente tem essa questão da distrofia resolvida lá no serviço. Então é bom saber que as coisas estão evoluindo, evoluindo rápido. Acho como tudo na medicina, né? E a Fernanda tem essa questão aqui no serviço nosso de colocar os pacientes em algumas pesquisas e algumas. E a melhor conduta a gente deixa para ela levar. Então, é como ela falou, interessante a gente ter a desconfiança para poder mandar para ela e poder fazer os trabalhos direitinho. Mas legal demais escutar isso, essa evolução toda. Eu acho que vai chegar também para doenças como degeneração, essas coisas, tá chegando e a gente vai poder aproveitar um pouquinho também. perfeito. Obrigada, Cláudio. O Cláudio, a gente tem uma longa história aí. Vou contar só um pedaço que tem a ver com a aula. O Cláudio estava no Januse e já sabia que eu gostava de distrofia e de eletroretitograma. Estava no Januse e eu na França, e ele foi quem me deu o meu primeiro livro de eletroretinograma. Mandou lá dos Estados Unidos para mim na França, para eu poder conseguir acompanhar o serviço que eu tinha chegado de paraquedas e tinha tanta inovação. Então, sou eternamente grata aí a essa contribuição e outras que o Cláudio pôde me proporcionar. Obrigada, Claudão. Ah, que bonitinho. Parabéns a ambos, né? Você pelo seu brilhantismo e pela sua determinação ao longo desses anos, e você por ser uma pessoa tão querida e generosa, Claudão, como sempre. Muito bom. Pê, obrigada mais uma vez, viu? Excelente. Esperamos ter você de novo aqui no ano que vem e trazendo mais novidade para gente. E te agradeço muito por essa aula, né, por tanta informação aqui e principalmente, gente, o que fica, né, aí de tudo isso é que novas terapias estão vindo, né, já tem terapias diagnósticas, de tratamento. Pena que o Luxturna para a gente ainda seja uma coisa tão gigantemente dispendiosa, Inacessível e distante. inacessível. É inacessível e distante. É uma coisa assim que dá até Ele uma está lá no agonia. pau de sebo, assim, né? É. E aquela coisa, né, Fernanda? Às vezes até a gente teve um paciente assim, né? No tempo do diagnóstico, de você fazer o exame genético, conseguir, questão de plano de saúde, e depois entrar no processo, ficar elegível para tratamento, e às vezes nesse tempo a evolução do paciente acontece, você tem mais perda de fotorreceptor. E aí, às vezes, na hora que ele vai chegar, que ele consegue a medicação, não dá mais tempo. Então, tem uma série de variáveis ainda aqui, no meio dessa briga. Mas tá aí, né? Assim, o importante é que tem e que com o tempo as coisas acabam ficando mais acessíveis, mais barateando um pouco, e a concorrência faz isso acontecer. Então, esperemos que em breve a gente possa sonhar um pouquinho mais realistamente, né? E então tá aí, doutora Fernanda Belgotoni, Porto, Belo Horizonte. Se vocês tiverem algum paciente para encaminhar, encaminha para quem sabe muito. Fê, obrigada, viu? Um beijo. Obrigada, Fran. Obrigada, pessoal. Bom dia, Boa bom fim de semana para semana. você.